Bom dia a todos. Nós tivemos um pequeno probleminha aqui técnico, mas já temos esse novo link para a transmissão ao vivo deste evento. Gostaria de me apresentar rapidamente. Sou Cristiane Wakura, coordenadora da Escola da AGU na 2ª Região, sou procuradora federal, doutora em Direito pela UERJ, e eu tenho hoje a honra de receber aqui o doutor Adriano Carrijo. Ele é advogado da União, ele é membro da Advocacia Geral da União, com exercício na Consultoria Jurídica da União em São Paulo. Também é membro da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria Geral da União. E ele também é coautor da obra Súmulas da AGU Comentadas, pela Saraiva. Então, doutor Adriano, seja muito bem-vindo. Desculpe pelo atraso. Então, nós já vamos dar início, então, à sua exposição sobre o tema Contratações de Serviços de Engenharia na Lei 13.979 de 2020, que é um projeto que está sendo desenvolvido conjuntamente pela Escola da AGU, com o IDARJ, a quem eu agradeço na pessoa do Dr. Emerson Moura, pela parceria. Também nós temos aqui o apoio do IAB Nacional. E, então, desde já, agradeço a todos pela participação e passo a palavra, então, para o doutor Adriano Carrijo, agradecendo novamente por ter aceito o nosso convite e registrando que esse vídeo vai ficar disponível no canal da Escola da AGU, mas também vai ser linkado em outro projeto que nós temos, que é a Sala Covid. São salas virtuais disponíveis no EAD, que você pode acessar pelo link www.ead.agu.gov.br, no qual nós temos colegas da CGU que estão nos ajudando, que são conteudistas, e aqui também faço referência e agradecimento à doutora Aline, que também está nos ajudando bastante nesse projeto, e que, inclusive, foi ela que fez essa ponte com o doutor Adriano. Também temos lá o doutor Hugo, também, que eu agradeço desde já pela valiosa contribuição. Então, é isso. Então, bom dia a todos. Doutor Adriano, a palavra. Seu microfone não está ligado. Então, doutora Cristiane, obrigado pelo convite, pela confiança. A gente teve alguns problemas no início, mas isso acontece com quem se propõe a realizar, a fazer, né? E a senhora está realmente muito atuante. Eu acompanhei algumas lives que a senhora conduziu e me ajudou bastante. Então, acontece esses erros, e se a senhora tivesse aí sem fazer nada, não teria errado, não teria acontecido esses pequenos problemas, mas serviu para desanuviar um pouco, né? Eu queria agradecer também ao IDARJ pela confiança, pela parceria. É uma honra poder, né, falar para os colegas. É uma instituição nova, mas que já nasce com muita força. E também gostaria de agradecer aos colegas da Comissão Nacional de Modelos, que estão fazendo um ótimo trabalho, estão se dedicando muito e com quem eu aprendi bastante, né? Essa apresentação é fruto das reuniões que a gente teve, do conhecimento que a gente foi formando, foi construindo para fazer os modelos, né? Os modelos novos. E, por fim, agradecer também o pessoal da Consultoria Jurídica da União em São Paulo, que também me dá o suporte, agradecendo a pessoa do Dr. Jorge. E se não fosse também o apoio deles, não teria como eu fazer esse outro trabalho. Vou passar, então, para a apresentação, porque o serviço de engenharia é, a nosso ver, o que mais teve alteração. O que mais teve alteração em relação aos outros, né? As outras contratações, outros objetos. Vamos lá.
Então, eu quero começar fazendo essas referências no início, em vez de no final, porque são muito importantes para o parecer e também porque eu aproveito para agradecer os colegas. Da Câmara eu já agradeci, da consultoria também. Esse parecer foi o parecer inaugural que iniciou os novos modelos sobre a contratação das contratações da Lei 13.979. Então, ele realmente é uma mudança de paradigma e eu fico contente de a gente ter tido essa coragem de soltar, romper as amarras, né, e realmente inovar. A gente procurou realmente não ficar preso às orientações anteriores, porque a situação é nova e exigia uma nova postura. Então, esse parecer inaugurou isso e o parecer 06 é o que trata do serviço de engenharia. A consultoria jurídica da União também faz pareceres parametrizados, que também foram uma fonte, né, inclusive foram usados para fazer os da Câmara. Também o Dr. Rony Charles, ele está bem atuante, tem bastante lives, tem material no site, também me servi bastante do conhecimento do colega, e a Escola da AGU, com bastante material, inclusive da sala Covid. Um dos materiais que eu vi foi o desse Pílulas de Conhecimento, feito pelo colega Hugo, que a senhora já mencionou, pelo Dr. Leandro, e a palestra 9, ela é sobre o serviço de engenharia. Então, o que eu vou falar aqui, o Dr. Hugo já falou, na verdade, com mais propriedade. A diferença é que eu vou falar só de serviço de engenharia, pude me dedicar mais ao tema, vamos ver com um pouco mais de minúcia. E, no final, tem uma diferença que, em decorrência dessa possibilidade de estudar mais só esse tema, eu vou tratar em relação ao regime de execução, que tem uma diferença em como a gente via até antes desse estudo. Então, agradeço também a oportunidade de estudar, de preparar essa apresentação, porque é uma oportunidade de estudar e de aprender mais, né? E, de fato, já aconteceu na preparação, já houve aí uma evolução no entendimento, que eu vou passar ao final, e acredito que depois, com a participação dos colegas, isso vai continuar. Aqui é o link dessa aula 9 das Pílulas de Conhecimento. O objetivo da palestra, o geral, é apresentar um panorama jurídico das contratações de serviço de engenharia na Lei 13.979, por dispensa ou por pregão. Alguns objetivos específicos, né, para traçar esse panorama. Mostrar a diferença entre obras e serviços de engenharia, uma questão de ordem que a gente sempre tem que falar. Falar como que é a disciplina ordinária das obras, porque existe toda uma metodologia consolidada de listar obras e serviços de engenharia. E apresentar a diferença dessa disciplina ordinária com a nova da Lei 13.979, que traz algumas faculdades, né, para o gestor, importantes, e tem também, claro, algumas dificuldades, especialmente na aplicação de precedentes sobre o tema, porque os precedentes são sobre a disciplina ordinária, e agora a gente está num momento extraordinário. Essa questão de ordem é importante falar, a diferença de obra e serviço de engenharia. Esse conceito orientador, né, que é muito interessante para fazer essa distinção, eu escutei do professor Cláudio Sarian, numa live com o Dr. Rony, e ele disse: a criação material nova, significativa e permanente, ou incorporação de coisa nova, significativa e permanente à estrutura já existente. Então, um exemplo que ele deu: um hospital de campanha não será obra, porque ele não é permanente. Por mais complexo que seja, importante, e nós tivemos aqui alguns, né, que ocupavam um gramado inteiro de um estádio, e no AMB também um pavilhão enorme. Ele é novo, é significativo, mas não é permanente. Um outro exemplo de um serviço de engenharia, uma modificação na recepção do órgão, aumentando a recepção. Tende a não ser uma obra, porque não é significativo em relação ao tamanho do imóvel. E um projeto de um hospital também não é obra, porque não é uma criação material, né? Claro que tem ali um papel onde vai estar o projeto, mas o importante é a criação intelectual, né? Então, tem que ser uma criação material, significativa e permanente, e aí a gente pode estar tratando de uma obra.
um cuidado importante é a gente não chamar de reforma quando fizer alguma adaptação, alguma pequena intervenção no layout dos prédios. Então, eu imagino que para a volta, né, para a volta a um novo normal, algumas modificações vão ter que ser feitas, principalmente em lugar de recepção, lugar de café, né? Queria até comentar aproveitar, né, a presença do Dr. Jorge, que é o chefe da consultoria jurídica. A gente tem um lugar de café que é um corredor, né? E aí, como será que vai poder continuar sendo num corredor? Será que a gente vai ter que mudar, fazer uma sala maior de café, aproveitando que talvez menos pessoas voltem para o serviço presencial? Então, essas coisas têm que ser pensadas, né? Como que a gente vai voltar? Então, é possível que algumas adaptações, é provável que algumas adaptações sejam feitas nos ambientes de trabalho. E, para isso, o que a gente chama, na linguagem legal, fazer uma reforma. Não use essa palavra reforma, porque se ela for uma implementação nova, permanente, porém não significativa, ela é um serviço de engenharia. E reforma, na lei de licitações, tem um sentido específico que equipara a obra. Então, se alguém estiver fazendo um projeto, um termo de referência, tudo preliminar, tiver escrito em algum momento reforma, troca a palavra, porque isso, reforma, vai levar para uma situação de obra. E, veja bem, a obra não é, a gente vai falar mais para frente, a obra não é autorizada nos serviços na lei nova da Covid, tá? Só os serviços de engenharia. E, por fim, compete a orientação normativa 54 da AGU. A quem compete, né? A quem compete dizer se é obra, se é de engenharia? Ao setor técnico. Então, nós, advogados, a gente pode, digamos assim, opinar ou dar alguma opinião, mas quem decide é o órgão, tá? É uma questão técnica. E os parâmetros resumidos são esses que eu passei. Agora, falar um pouco das regras ordinárias. Como que é aí cabe tanto para obra para serviço de engenharia, como que é feito na legislação comum. O ponto principal é decompor o custo total da obra ou serviço em seus respectivos custos unitários. Então, essa é, digamos assim, uma grande diferença, por exemplo, com a iniciativa privada. Eu posso, por exemplo, pretender fazer um serviço de engenharia ou uma reforma aqui em casa, e os orçamentos geralmente vão vir de uma forma hidráulica tanto, elétrica tanto. No ambiente público, no direito administrativo brasileiro, não pode ser assim, tem que decompor todos os custos. Então, vai ter que falar quanto de cimento, quanto de cano vai ter que passar, de fio, etc. Esse é o principal ponto, a principal diferença. A partir dela que toda a construção sobre o serviço de engenharia e as obras é construída. Essa exigência está no artigo 7º da Lei de Licitação, no 40, no artigo 3º e 4º do Decreto 7983, na súmula 259 do TCU e na orientação normativa 05 da Advocacia Geral da União. Então, é consolidado isso, inescapável. Só que, para obter os custos unitários, é preciso decompor a obra. É só uma questão lógica que eu quis colocar, porque é importante para o desenvolvimento do raciocínio daqui para frente. A gente fala decompor em custos unitários, certo, é necessário. Mas para eu decompor em custos unitários, eu preciso primeiro saber quais são as unidades. Então, quanto vou precisar de cano, etc. Depois eu vou ver o preço. Tá? Então, é decompor em unidades um serviço maior. Então, para esse contexto aqui desse colóquio, quando eu mencionar decomposição ou estiver na palestra nos custos unitários, eu estou falando, na verdade, de decompor o serviço em suas unidades, suas respectivas unidades, e não necessariamente já estimar os respectivos custos, que é um outro passo. Fixado isso, tem alguns outros pontos importantes nas contratações ordinárias, tá? Que não da lei da Covid. Uma vez que eu decompus o serviço ou a obra nas suas unidades, aí eu tenho que me servir do SINAP ou outros sistemas, né?
mas vamos falar aqui para esse contexto no SINAP, para pegar os preços dessas unidades, né, desses insumos, os preços unitários. Depois disso, eu tenho que discriminar quais são os benefícios de despesas indiretas, ou seja, que não está diretamente ligado a uma unidade, a um custo que é distribuído ao longo do serviço ou da obra. Aí no BDI entra o lucro, entra o fator de risco, a administração não local, né? Então, os custos que não dá para vincular diretamente à obra. Não aceitação de propostas com valores unitários superiores aos estimados pela administração na empreitada do preço unitário e aceitação sob certas condições na empreitada do preço global. Então, se desenvolveu todo ao longo, né, o parecer 006 fala disso, né, ao longo aí dos últimos 30 anos, se desenvolveu essa metodologia. Primeiro, decompor em custo unitário, decompor em unidades, pegar o custo unitário com base no SINAP, antes eram outras referências, mas agora é o SINAP, e aí não aceitar preços, não adianta o preço global estar menor que o estimado pela administração. Os custos unitários também não podem ser maiores, cada custo. E aí, na empreitada por preço global, é permitida alguma variação. Então, eu não vou perder, digamos assim, a primeira colocada, porque tem um item ali que está maior. Não, desde que tem algumas outras condições, como se a etapa não está maior dentro do cronograma, eu posso aceitar a proposta. Essas são as regras ordinárias e, por fim, a limitação específica para aditivo. Então, eu tenho essas decomposições nos custos unitários e, na hora de aditivar, também tem limitações. Vou falar delas mais à frente, mas esse é o panorama das regras ordinárias. Visto isso, que é só para a gente poder comparar, a gente vai falar agora da Lei 13.979, que é bem diferente. Por quê? Porque a lei prevê uma multiplicidade de formas, ela dá mais liberdade para o gestor. Então, ela pode ser rigorosa, ela pode ser absolutamente igual à contratação ordinária. Se o gestor tiver condições, se o órgão ou a entidade tiver condições de fazer o mesmo caminho, decompondo em unidades, vendo SINAP, PDI, ele pode fazer. Não há impeditivo nisso. Mas, se não der para fazer, ele pode adotar formas mais flexíveis, não com esse rigor que existe em torno do serviço de engenharia. E uma das bases disso está aqui nessa admissão aqui do termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. O que a Comissão de Modelos entendeu? Não seria um projeto básico simplificado se o órgão tivesse que fazer essa decomposição das unidades, em todas as unidades. Então, a gente entendeu que, eventualmente, isso pode ser afastado no âmbito dessa lei. Por quê? Porque o importante é entregar o serviço, né? E principalmente quando a gente começou a trabalhar, né, que foi em março, existia uma urgência muito maior que agora em resolver as situações, em preparar coisas. Então, e a própria lei, né, no parecer 02, parecer 08, 06, deixa isso muito claro, a própria lei prioriza a entrega, o resultado, do que a metodologia e até mesmo o preço. A questão aqui, a gente está envolvendo vidas, né? A gente está vendo milhares de vidas. Então, o tempo urge e eventualmente, é preciso simplificar as formas. Isso serve também para tanto por licitação ou pela via direta. Não faz diferença. Aliás, o parecer 02, ele já consagra que não há uma preferência pela licitação. Eles podem ser contratados por dispensa de licitação ou por pregão. Tá? Deixa eu voltar aqui. Não há preferência pela licitação. No mundo pré-fevereiro de 2020, é consagrado preferível a licitação. Aqui é preferível entregar o que for melhor, o que for mais condizente para fazer essa entrega, que se escolha. É claro que, dependendo da situação, pode ser uma análise casuística. Pode ser que a licitação seja melhor, porque eu consigo pegar preço, consigo ter algumas correções, etc. Consigo chamar mais pessoas. Então, dependendo da situação, se não tiver tanta urgência,
a licitação pode ser um caminho mais adequado, mas aí depende da situação em si, e não existe uma preferência geral pela licitação no âmbito da Lei 13.979. Isso já é uma mudança drástica em relação à doutrina anterior. E não há limitação de objetos. A primeira versão da Lei 13.979 era vinculada à área de saúde, mas agora não. Pode ser qualquer objeto, vinculado ou não à área de saúde. Então, eu posso fazer um serviço de engenharia para um hospital de campanha, mas eu posso fazer um serviço de engenharia para ampliar a área de um café, de um escritório, para ter mais espaço. Que não é nada de saúde, mas, no fim, acaba sendo, porque está tentando enfrentar também os efeitos da pandemia. E também podem ser contratados por pregão. Tá? A diferença é que pode ser contratado por pregão com prazos reduzidos. Aí se chama, a gente está chamando assim para ficar mais simples, de pregão express, tá? Que reduziu os prazos pela metade. Lembrando, serviços não comuns de engenharia não podem se valer do pregão. Para esses é a contratação direta. Ou então o RDC, de acordo com a nova MP 961, certo? E para esses serviços não comuns é preciso os estudos preliminares. Porque quando o quarto C, ele faculta, né? Não exige a elaboração de estudos preliminares quando se trata de bens e serviços comuns. Então, se for um serviço não comum de engenharia, não pode ser pregão, pode ser uma dispensa, mas não pode ser pregão e tem que ter os estudos preliminares. Então, por isso é importante constar no processo, serviço comum de engenharia, serviço não comum. Esse é um divisor de águas. E, por fim, o regime especial e temporário não admite a licitação, a contratação direta de obras, tá? Obras, aí tem a MP 961, que permite usar o RDC, que, inclusive, a comissão está trabalhando agora nos modelos de RDC para obras. A gente pretende entregar ainda na primeira quinzena de junho. Então, a contratação da Lei 13.979 tem que ter esse objetivo específico. Ele é mais amplo, não é só para saúde diretamente, mas tem que ter a ver com a pandemia e combater os efeitos dela. O prazo de vigência desses contratos é de 6 meses, que podem ser prorrogados enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública. Aí o projeto básico, ou TR, simplificado. E esse mesmo artigo, ele fala de como que é feita a pesquisa de preço, a estimativa de preços, e que também é muito mais simples, pode ser muito mais simples do que a estimativa tradicional das obras de serviço de engenharia, que é a decomposição do custo e o SINAP ou outros índices. Então, aqui não há preferência, né? Usando o artigo 4º, parágrafo 1º, 6, qualquer um daqueles itens... Desculpa. Qualquer um daqueles itens pode ser usado. E, além disso, esse parágrafo 2º admite que o órgão, inclusive, dispense a estimativa do inciso 6. Quer dizer, o órgão pode ver de algum jeito, pode... Não vou falar chutar, mas ele pode estimar de alguma outra forma, pegando, enfim, não sei, mas pode dispensar desde que justifique. Ele vai ter uma outra estimativa de uma outra metodologia. Por isso que a gente rumou para entender que é totalmente diferente. Não dá para a gente querer tratar da mesma forma. Por fim, o parágrafo 3º admite até contratar preços superiores ao que estimei, se ocorrer, né, se for em decorrência de oscilações ocasionadas pela variação de preços. Isso tudo para dizer que a questão da precificação foi tratada de maneira muito menos rigorosa e não dá para a gente querer continuar aplicando a mesma metodologia, que, aliás, está prevista num decreto, né? Ela foi consolidada num decreto, essa metodologia. E o decreto ele é voltado a regular a Lei 8.666 e a Lei 10.520,
não poderia regular uma lei posterior que é de uma situação de excepcionalidade que o decreto, na hora da emissão, não podia nem imaginar que acontecesse. Então, querer interpretar a lei 13.979 com base no decreto, a gente considerou inadequado. Então, o decreto só vai poder regular a lei 13.979 naquilo que a lei 13.979 tiver a mesma previsão da lei 8.666. E a diferença na precificação é enorme. Então, o decreto está afastado nesse ponto. Mas sempre lembrando, é uma opção usar essa forma mais simples. Caso o gestor consiga ou possa fazer da forma mais rigorosa, ele pode fazer, não tá proibido. Então, essa é a ideia. Então, a gente rompeu com a ideia da decomposição do custo unitário. Isso muda todo o resto das coisas. Isso porque o TR pode ser simplificado, a pesquisa de preço pode ser simplificada até dispensável, posso aceitar preço superior, a disciplina está no decreto. Então, eu posso afastar a decomposição do custo global nos custos unitários. Mas atenção, por quê? Embora seja uma faculdade, seja afastável, é recomendável efetuá-lo. No parecer 06, a gente deixou essa diferença. A gente coloca como recomendável, no sentido de que, se não der para usar, então o gestor justifica e não usa. Mas é recomendável usar, então a gente recomenda que se justifique a não decomposição do custo global nos custos unitários. Aqui tem um trecho do parecer, em que a gente está recomendando a decomposição. Por quê? Porque essa decomposição ela contribui para o planejamento da obra. Então, se eu estiver fazendo essa decomposição, evidentemente, eu vou ter que planejar muito mais a obra, ter que estudar muito mais. Então, já fica um projeto melhor. E também vai ampliar a competitividade, porque os interessados vão disputar item a item. Eu não sei se vai ampliar a competitividade, mas vai contribuir para que os preços caiam. E também vai ser mais fácil analisar a execuibilidade da proposta, porque se uma proposta estiver muito baixa, eu consigo ver na planilha onde que o licitante está, ou a pessoa que se propõe, né, numa dispensa, onde que está o custo muito baixo, que talvez indique a inexecuibilidade. E também, nas alterações contratuais, fica bem mais fácil trabalhar. Qual é o ponto que aumentou o preço, diminuiu, etc. Eu consigo ir naquele setor e alterar. Então, por todas essas vantagens, a gente considera recomendável fazer a decomposição do custo. Mas não é uma obrigatoriedade. Por quê? Porque o importante é atender, enfrentar a pandemia. Então, se essa decomposição toda for acarretar um prejuízo a esse objetivo maior, ela pode ser afastada. E uma vez sendo afastada, né, de forma justificada, né? Mas uma vez sendo afastada, tem que ser justificado e vai alterar totalmente a disciplina, né, as orientações que existem sobre a matéria. Não dá para continuar aplicando as mesmas orientações numa licitação que não está com o custo decomposto. Por exemplo, vou falar aqui de alguns exemplos. O orçamento simplificado, certo? Aqui eu trouxe, no próprio parecer tem, olha um orçamento simplificado, como é que é. Orçamento, pelo menos que eu já tive a oportunidade de pegar na iniciativa privada, aí peguei num processo, era dividido por itens, então tinha hidráulica, elétrica, etc. Aqui é um exemplo da hidráulica. Tem todas essas coisas que a empresa se propõe a fazer, o custo do material e o custo da mão de obra. Alguns nem têm essa divisão material-mão de obra. Esse processo ele foi em 2019, ele era numa época de ordinariedade. Então, ele não pôde continuar, ele não pôde prosseguir, porque tinha que ser decomposto o custo de cada coisa. Ele não pôde prosseguir. E provavelmente, talvez não tenha sido feita a contratação. Agora, na lei do Covid, a gente não quer, né? O legislador não quer que aconteça isso. Não quer que deixe de se contratar pela dificuldade de fazer o projeto. Então, ele seria admitido. Aqui um outro exemplo aqui da iniciativa privada. Ó. Aqui nem tem a divisão mão de obra, serviço, mas por item, demolição civil, granito, hidráulico, enfim. Esse é um orçamento comum, mais simples.
Então, se for necessário usar um desse para ter mais rapidamente algum serviço de engenharia, a Lei 13.979 autoriza. Agora, se for usado esse tipo de orçamento, não tente aplicar as orientações e as regras do decreto. Por quê? Por exemplo, o SINAP fica inviabilizado. Não consigo pegar o SINAP se eu não estou decompondo, né? É um sistema, o SINAP é um sistema, eu tenho que falar a mesma língua do sistema para poder utilizá-lo. Agora, se eu tiver, voltando, se o SINAP é facultativo, por quê? Agora é um outro ponto, na verdade, do parecer. Vamos supor que o órgão conseguiu fazer a decomposição. Ainda assim, ele pode não usar o SINAP. Então, vamos esclarecer esse ponto. A decomposição em custos unitários ela é recomendável. Se o órgão não puder fazer, justifique. Se ele conseguir fazer, ainda assim o SINAP é facultativo. Por que essa diferença? Porque o artigo 4º, inciso 6, expressamente menciona como que é feita a estimativa de preços. Então, é isso, portal de compras, pesquisa publicada em mídia, sítios eletrônicos especializados, aí entraria o SINAP, contratações similares e pesquisa, pedir orçamento para fornecedor. Aqui não teve uma ressalva do serviço de engenharia, né? Então, mesmo que eu tiver decomposto o custo, eu posso, não deu para pegar o SINAP, ou o SINAP, às vezes, isso está no parecer 06, já não está refletindo os preços. Então, pode ser feito um outro tipo de pesquisa, aí são as 5 opções. E, excepcionalmente, pode não usar nenhuma delas. Certo? Então, reiterando, desculpa a repetição, mas a decomposição é recomendável, mas o uso do SINAP é facultativo, havendo ou não decomposição. O que a gente concluiu mais para frente, né, na comissão? É que, se a decomposição for feita e o SINAP não for utilizado, apesar dele ser, né, facultativo, seria conveniente explicar porque não usou. Te recomenda que se explique, porque gera uma certa estranheza, que o mais difícil é decompor nas unidades. Uma vez que eu decompus, o SINAP, sendo um sistema que eu estou falando a mesma língua, talvez seja mais fácil pegar os preços. Então, seria bom explicar por que não usar o SINAP se houver a decomposição do custo. Mas não havendo a decomposição do custo, o SINAP é inviável. Aqui a explicação constante no parecer sobre a facultatividade do uso do SINAP. Agora, um detalhe, né? A ART, né? Anotação de responsabilidade técnica. O decreto 7.983 exige, né, que se tire a ART de quem fez do orçamento, da orçamentação. Agora, veja, se, de acordo com o parecer 06, o órgão pode dispensar a estimativa de preço como um todo, é claro que ele pode dispensar algumas formalidades da estimativa. Dentre essas formalidades, a gente coloca a apresentação da ART. Tá? Formalidades entre aspas, né? Porque a composição do custo unitário é uma coisa primordial que pode ser dispensada. Então, claro que a ART do orçamento também pode ser dispensável. E o BDI também a gente vai tratar mais à frente. Por enquanto, ainda sobre a ART, é bom lembrar que é a ART do orçamento base que pode ser dispensada, não é a ART do projeto. Tá? Essa ainda é obrigatória por conta da lei 6496, né, que trata da profissão de engenheiro, da lei 12.378, que fala do arquiteto, e da súmula 260 do TCU. Então, a ART do projeto ainda é necessária. Ok? Então, uma pequena pausa, tomar uma água para a gente tratar, então, do BDI. Opa, antes do BDI, para continuar no orçamento. Critério de aceitabilidade dos preços unitários. Aqui é o mesmo raciocínio da questão da simplificação do orçamento. Então, se o órgão adotou a orçamentação ordinária,
com a decomposição dos custos, na licitação, ou mesmo numa dispensa, ele vai ter que checar todos os preços unitários. Ele não pode aceitar proposta que esteja acima, né, que tenha custos unitários acima do que ele estimou, exceto, claro, na empreitada do preço global, que tem alguma permissão dentro de algumas nuances. Mas isso é uma coisa a ser vista na regra ordinária. Se for adotada a decomposição, tem que ser vista. Agora, mesmo que tenha se adotado isso, o parágrafo 3º do artigo 4º, ele autoriza aceitar preços superiores aos estimados. Então, ainda que tenha o critério de aceitação, esse critério pode ser mitigado. Essa é uma alteração importantíssima, né? Porque muda a forma como é feita a licitação ou mesmo uma dispensa. Eu posso admitir variações, coisas que na empreitada preço unitário não era permitido, na global tinha que fazer uma super checagem. Tá? Então, agora, isso pode ser admitido. E, claro, já falei, também vale aí sobre o regime de empreitada por preço global. Então, atentar para essa nuance. Então, realmente, a 13979 rompeu as amarras, né, que existiam na forma ordinária de se licitar ou contratar serviços e obras de engenharia. Agora sim, o BDI. Agora, o BDI vai depender de como foi feita a estimativa de preços, da mesma forma que o custo unitário, né? Se foi aplicada a sistemática ordinária, então tenho que aplicar o BDI, tenho que utilizar o BDI. Eu já decompus o custo, peguei o SINAP, agora vai colocar um BDI em cima para ter o preço final. Agora, se não for feita essa decomposição, eu preciso ver como que os orçamentos foram apresentados. Vai depender. Pode ser que o orçamento já tenha englobado o custo total, todos os custos. Então, não faz sentido, né, nesse exemplo, não faz sentido, a pretexto de atender uma recomendação que existe no decreto, do TCU, etc., de aplicar o BDI, o órgão aplicar um BDI num orçamento desse que já está nitidamente com todos os custos. Eu só vou aumentar o preço do meu serviço. Então, é preciso fazer essa checagem se o BDI é pertinente ou não. Quando houver decomposição de custo unitário, quando houver utilização do SINAP ou precificação unitária por qualquer outra forma, aí o BDI faz sentido, porque esses preços unitários eles são calculados sem o BDI. Agora, se a forma de orçamento for simplificado, é preciso ver se já não está o preço total. A mesma coisa, o órgão pega, para finalizar esse tema, o órgão pega um custo de um serviço de engenharia semelhante de um outro órgão, que vai usar como estimativa. Esse custo que o outro órgão teve já está com o BDI. Ele está pegando o custo final. Então, não adianta aplicar o BDI. Seria errado aplicar o BDI novamente. Ok? Mudando, então, de tema e para o penúltimo, ausência de limitações específicas à aditivação. O decreto 7983, ele traz algumas limitações à aditivação, limitações específicas para serviços, obras e serviços de engenharia. Aqui na Lei 3979, a gente só fala de serviço de engenharia. Mas não existe essa limitação. Por quê? Porque assim, ela é específica do mundo ordinário, das licitações ordinárias. Então, mesmo que o órgão tenha feito tudo como a ordinariedade manda, ele vai poder aceitar preços unitários superiores, se decorrerem da variação dos preços, e ele não vai estar limitado nos aditivos. Por que não? Porque o artigo 4I da Lei 13979, ele admite, né, que a administração preveja no edital ou no instrumento de contrato que o contratado aceite acréscimo ou supressão de até 50% do valor inicial. Ou seja, a lei tratou do mesmo ponto que o decreto anterior a ela e de maneira totalmente oposta. Então, ela não pode ser regulada. Na verdade, aqui está errado, né, no texto. O decreto não pode regulá-la nesse ponto. Ela fala o contrário do decreto. Aqui, o legislador quis, né,
maior liberdade, porque, veja, um processo é um contrato feito com um projeto simplificado e que não se sabe exatamente nem a quantidade do que a gente vai precisar, né? Ainda hoje, já passado aí quase 3 meses, né, do início da pandemia no Brasil, assim, de os efeitos mais sentidos, a gente ainda não sabe se vai aumentar, se vai diminuir. Então, é compreensível ter uma margem maior para os aditivos, sem essas limitações do decreto. Tá? Os modelos da AZU feitos, né, para a Covid já prevêem, né, já tem essa previsão dessa prerrogativa de que o contratado vai ter que aceitar acréscimos ou supressões de até 50%. Então, usando o modelo da AGU, já está lá previsto e o órgão vai ter essa liberdade. Por fim, falar do ponto mais importante para quem já se deteve, já estudou o assunto, que é a revisão das premissas doutrinárias em relação ao regime de execução. E aí, reiterar o agradecimento pela oportunidade de estar fazendo esse colóquio, que aí, revisitando o tema, percebi que tinha uma coisa errada que não estava certa, que é o seguinte: a orientação consolidada sobre a escolha do regime está nesse acórdão do TCU, 1977/2013. Ele é um acórdão que decorre de um estudo, na verdade, não de um caso, mas o presidente do TCU determinou um estudo, e aí esse acórdão aí aprova esse estudo. E qual que foi a conclusão, digamos assim, bem resumido, tá? É que o regime de empreitada por preço global deve ser escolhido quando os projetos contiverem maior nível de precisão, especialmente em relação aos quantitativos. Então, foi feito o projeto, tenho condições de aferir as quantidades, recomenda-se usar a empreitada por preço global. Por quê? Porque a medição e pagamento é feita por etapas e não pelo material ou serviço efetivamente realizado. Então, previ uma determinada etapa, a etapa está realizada, eu já posso pagar, não preciso medir o que foi colocado, o que não foi colocado, porque o projeto foi feito com nível de precisão. Então, pressuponho que os quantitativos não variaram muito. Só pagar. Então, facilita bastante a execução. Mas por isso que a estimativa tem que ser bem precisa. E há uma pequena margem de variação que vai ser tolerada pelas partes, tá? Há expedientes que estão citados nesse acórdão 1977 e também no acórdão 2622/2013 sobre essas variações, tá? Que tem a ver com matriz de risco, tem a ver com superestimativas e que não vem ao caso falar agora, mas havendo o empreitado do preço global, havendo uma precisão e também esses controles, é recomendável usar o empreitado do preço global. Já na empreitada por preço unitário, ela é para aqueles objetos que, por sua natureza, não permitem a indicação dos quantitativos orçamentários. Então, veja, reformas, obras com grande movimentação de terra e interferência, quer dizer, por exemplo, a obra com grande movimentação de terra. Não tem como, no projeto, medir uma extensão grande, medir todos os pontos do terreno, para saber a quantidade que vai precisar de terra, enfim. É muito difícil. Então, é comum, né, nesse tipo de empreendimento, essas variações, né? As variações são maiores quantitativas. Então, qual que é a saída? Eu vou precificar o custo unitário, não sei se metro quadrado, quilômetro, enfim, não sei, daquela movimentação de terra, e aí, na obra, que eu vou ver quanto que foi movimentado. Reforma, a mesma coisa. A reforma é mais difícil que uma obra, porque eu não sei o que tem dentro da parede, não sei a situação do cano, etc. Então, convém eu precificar por preço unitário, porque daí eu vou pagando conforme efetivamente foi usado. Se eu previ usar 50 metros de cano, abrir, os canos estão bons, eu vou usar menos, vou pagar menos. Essa é a ideia. Então, exige um trabalho muito maior na medição e pagamento. Por isso que a empreitada global é preferível, porque a execução fica mais fácil. Tá? Qual que é o problema? O problema é que a Lei 13.979 ela permite afastar a decomposição em custos unitários. E aí o pressuposto do Acórdão 1977 deixa de existir. Enfim, o ideal, né, o que a gente consagrou, né, que a gente recomenda nos pareceres, inclusive está no modelo,
no modelo de obras, né, desculpa, de serviço de engenharia, o Covid tem uma nota explicativa com parágrafo recomendando usar o regime de empreitado a preço unitário quando não for possível precisar o projeto, né, com maior nível. Então, essa é a recomendação. Mas se eu não tenho a decomposição, como que eu vou pagar a unitariedade? Então, na verdade, essa orientação do Acórdão 1977, ela tem que ser vista com ressalva. Porque eu vou precisar ver qual que é, na verdade, a forma, né? Como é que estão os orçamentos, qual que é a obra, como está funcionando o mercado, para aí decidir qual que vai ser o regime. Então, voltando ali naquele exemplo, né, daquele orçamento separado com custos, ali, por exemplo, se eu fosse escolher agora, eu ia escolher empreitado a preço global e deixar bem claro, olha, se tiver variação até tantos por cento para cima ou para baixo, adotar aquelas medidas. Por quê? Porque aí fica por conta do empreiteiro se tiver uma variação para cima. E se tiver para baixo, eu também vou pagar. É assim que funciona. Não vou ficar medindo o que aconteceu, porque eu não tenho preço unitário para medir. Então, dependendo da situação, claro, eu dei um exemplo, mas não tem que ser assim, tem que ser analisado. Uma reforma, aquele orçamento, uma reforma em casa. Eu ia adotar essa sistemática. Olha, é tanto, mas depois não me venha com aumentou isso, aumentou aquilo. Né? Só uma coisa extraordinária, aí sim a gente pode fazer um reequilíbrio. Tá? Essa é a ideia, portanto, na adoção do regime. Deixar de lado, não é esquecer, mas deixar de lado o 1977 e analisar o caso para ver qual que é o melhor regime. Tá? Pode ser, como eu disse, que a empreitada do preço global seja mais indicada porque admite uma certa variação. Ok? Então é isso, né? Eu vou agora encerrar com um quadro que eu fiz e que eu não recomendo para ninguém, porque esse artifício aí, esse recurso do PowerPoint é feito para deixar as pessoas fora de si. Mas aí eu já tinha começado e resolvi continuar, tá? É um resumo do que eu disse. Então, a primeira questão, foi decomposto ou não nas unidades do serviço? Foi decomposto? Se foi decomposto, então, o SINAP ele é facultativo de qualquer jeito, tá? Mas seria importante explicar por que, feita a decomposição, não vou utilizar o SINAP. O BDI, se tiver decomposição, tiver custos unitários, ele é obrigatório. Mas, como eu posso fazer a estimativa de um outro jeito, eu decompus, mas na hora de estimar, não usei o SINAP, fiz de uma outra forma, pode ser que o BDI não entre. Então, vai depender também de uma análise casuística e coerente. O importante é ter lógica, tá? Ter uma coerência no processo. O regime de execução também, se foi decomposto, vou seguir o Acórdão 1977, a orientação consolidada, que, claro, também pode variar a depender da aplicação do quarto E, que faculta outras formas de estimar o preço. E a aceitação unitária segue também a mesma linha. Ela é obrigatória, mas pode ser que não dê para usar se não for feita a estimativa. Mas, embora ela seja obrigatória, o artigo 4º, parágrafo 3º, mitiga as limitações da aceitação. Então, mesmo que eu tenha critério de aceitação unitária, isso já está nos modelos, eventualmente eu posso aceitar preços superiores aos estimados, em qualquer um dos regimes de execução. Então, aqui é o quadro para a decomposição das unidades do serviço, nas suas unidades, do serviço nas suas unidades. Agora, e se não foi decomposto? Aí muda bastante o panorama. O SINAP e a aceitação unitária ficam inviáveis. O BDI, ele é provavelmente impertinente, porque provavelmente, se não foi feita a decomposição, eu vou ter preço fechado, provavelmente já com custo total, já com o BDI incluído.
Então, esse recado não deve ser aplicado ao BDI quando os preços já embutirem os custos indiretos. Regime de execução. Aí é casuístico. Deixar o Acórdão 977 de lado e estudar o que melhor se aplica naquele caso. Tá? Ele deixa de ser uma fonte segura, dependerá das circunstâncias. E, por fim, tem algumas coisas que são indiferentes, se foi decomposto ou não. A primeira delas, às vezes, são as limitações à aditivação, porque sendo decomposto ou não, não importa, porque essas limitações específicas do decreto 7983 não incidem. Tá? A lei 13979 ampliou o limite para 50%. Outra coisa que é indiferente é a RT do orçamento. Por quê? Porque se eu posso dispensar a estimativa como um todo, daqueles parâmetros, é claro que eu posso, né, dispensar um requisito dela. Então, o RT do orçamento vai ser sempre facultativo, havendo ou não a decomposição. É isso, né? Esse é o panorama que eu desenhei, né? Consegui desenhar aí para o serviço de engenharia na Lei 13.979. Então, agradeço aí a oportunidade e devolvo a palavra. Muito obrigado, Cris. Acho que você está com mute também, agora é a sua vez. Eu que agradeço, viu, Adriano, pela sua brilhante exposição. Estava vendo aqui no chat, o pessoal elogiando muito, o pessoal gosta muito. Parabéns ao professor Adriano. Ah, que bom. Então, a gente está com uma boa visualização, mesmo com todos os problemas que a gente teve no início, está fluindo bem. E eu fico muito feliz porque vai ficar gravado e disponibilizado para quem não puder assistir agora. E, com certeza, vai enriquecer muito a nossa sala Covid-19. Esse é um tema que eu não tenho, né? Eu não tenho domínio sobre ele, mas certamente serviços de engenharia devem gerar alguns problemas, né? Principalmente quando você fala no enquadramento deles, não é como um serviço comum ou não. Eu sei que tem essa questão, né? Sobre até o preço. Né? Então, realmente são serviços que são importantíssimos. Eu mesma agora estou com uma questão aqui na escola de readequação, mas a gente teve que fazer um projeto com um engenheiro, e aí eu vi que realmente dá bastante trabalho, e é um tema que eu gostaria, assim, de parabenizar todos vocês pelo trabalho lá junto à comissão que está lá fazendo todos os modelos de licitações, contratos. Tenho lido lá os pareceres, né? Eu comecei pelo 2, o 6, eu estou seguindo os vídeos do Hugo, né? Eu vou estudando junto com vocês. Então, assim, é um trabalho, assim, realmente excelente. Eu acho que a gente tem que dar publicidade a tudo que vocês vêm fazendo, com tanta maestria, e a gente nota como vocês têm um empenho, né, especial nessas questões, e é muito importante porque isso serve de referência para praticamente todo o Brasil, né? O pessoal das outras procuradorias eu vejo sempre pedindo muitos esses pareceres, eles adotam isso também na sua rotina, como fazem menção, enfim, é um trabalho que eu gostaria realmente de elogiar aqui publicamente. Obrigado. Tá, Adriano? Obrigado. Então, com isso, a gente vai encerrando aqui o nosso evento. A gente começou um pouquinho atrasado, mas terminamos aqui mais ou menos dentro do esperado. Eu estou vendo aqui que o pessoal não está fazendo perguntas. Sim. Está elogiando muito mesmo. Que bom. São amigos, né, na verdade. Olha, eu acho que não, viu? Porque... Não, acho que não. Eu aceito, muito obrigado. Com certeza. Então, eu gostaria, então, de fazer aqui o fechamento e devolver novamente para você, Adriano, para que você faça aqui a sua despedida, as suas considerações finais. Bem, obrigado, realmente foi
uma experiência bem interessante, né? E foi bom realmente esquematizar, estudar o tema, esquematizar e entender, porque o importante é empoderar, na verdade, o gestor, né? E os funcionários públicos em geral sobre o que eles podem fazer, porque eles têm muita coisa a fazer, né? Eu imagino na escola, a escola tá aí para mudar layout com certeza, talvez tenha outras mudanças, então é bom deixar claro aí, deixar a mensagem clara de que é possível fazer de uma forma mais simples, tá? Eu queria terminar agradecendo a escola pelo trabalho excelente que está sendo feito, agradecer os colegas da comissão, na pessoa do emérito Dr. Hugo, que está conduzindo os trabalhos e também ensinando muito, né? Ele tem raciocínios que a gente demora para pegar, mas que realmente são totalmente coerentes, e aí a gente aplica, e os pareceres estão saindo, os modelos estão saindo. É bom rever aqui os colegas e esperar aí para, né, voltar ao trabalho, que a gente tem os modelos para fazer, e esperar aí uma nova oportunidade, ver se surge algum tema que seja o caso da gente compartilhar. Muito obrigado. Então, tá, muito obrigada, Adriano, novamente. Aproveitar que o pessoal está aqui presente para registrar também, novamente, que visitem a nossa sala Covid, assim como outras salas virtuais, sobre vários temas, né? Tem gestão, tecnologia, tem comportamento, tem recursos, e essa específica que eu estou mencionando, que tem materiais de referência em contratação e medidas emergenciais no combate ao Covid-19. Então, eu gostaria de fazer esse convite, de novo, né, lá no ead.agu.gov.br. Infelizmente, é restrito ainda para membros da AGU, né, tem que acessar com aquele login e senha do Rede AGU, mas existe, pelo que eu saiba, né, também tem uma possibilidade da gente escrever pessoas de fora, mas isso tem que ser solicitado para que a gente possa fazer esse convite. Também gostaria de anunciar aqui no próprio canal aqui da escola, quem já estiver aqui quiser dar uma explorada no canal, vai ver que tem muito material bom. Nós temos agora uma playlist, Adriano, que chama Pílulas de Conhecimento. Sim. E é lá que estão todos os vídeos do Dr. Hugo, do Dr. Leandro. Já tomei algumas dessas pílulas. Já. A pílula azul da Matrix, essa. E vão vir outros ainda. Temos também um canal de palestras online, que é onde vai ficar essa palestra aqui. Quando tem uma duração um pouco maior, a gente já coloca lá em palestras online. E também registrar que também temos um material mais antigo, assim, de final de 2019, início de 2020, de todo o evento que foi gravado nas escolas, também está tudo aí disponível, tem coisas riquíssimas, eu andei explorando, vale muito a pena conhecer. Então, doutora Adriana, então vamos encerrar, então. Um abraço a todos e um bom almoço e um resto de dia. Um abraço. Obrigado. Até mais.